bem com vocês? Para quem não me acompanha nas redes sociais, meu Instagram é psicóloga Alexandra Santos e no vídeo de hoje eu vou estar conversando com vocês sobre um assunto importantíssimo. Eu não sei se vocês sabem, setembro é o mês de combate ao suicídio, é o mês amarelo. Infelizmente, algumas pessoas não tomaram conhecimento dessa informação, mas ela é de suma importância para que a gente possa diminuir esses números de tentativa de suicídio em nosso país. Então a responsabilidade não é só da equipe de saúde, mas principalmente de você que tem um colega que de repente está enfrentando aí uma situação emocional desfavorável, que pode ser um dos indícios e dentro desse contexto da Organização Mundial de Saúde, esses números se tornar uma estatística ruim. Então eu peço que vocês estejam atentos, que vocês acompanhem até o final desse vídeo, as informações que serão muito proveitosas para que você possa ser um agente de ajuda a essa pessoa que de repente possa estar bem pertinho de você, possa estar vivenciando uma situação emocional desfavorável e que você possa estar ajudando essa pessoa a buscar uma ajuda de um profissional habilitado que possa conduzi-lo a uma situação muito mais funcional, muito mais saudável de resolução problemática. Tá bom? Então, se você está curtindo o vídeo até agora, dá um like. Se você não está inscrito no canal, se inscreve no canal, comenta, compartilha. Esse vídeo é um vídeo importante, é um vídeo de alerta às pessoas em relação ao combate ao suicídio. Eu vou estar falando sobre os números e eles são de fato alarmantes e eu peço que vocês sejam pessoas que estejam nos ajudando como profissionais de saúde a divulgar essas informações, esses números tão alarmantes que deveriam na realidade estar sendo divulgados de forma constante durante todo o mês de setembro, mas infelizmente não está acontecendo essa divulgação e por falta de informação, algumas pessoas acabam não podendo ajudar outras pessoas dentro desse contexto, tá certo? Então eu conto com vocês para que a gente possa desenvolver uma boa ação em relação às informações ao combate ao suicídio, mês de setembro, mês amarelo, tá bom? Então, sem muitas delongas, vamos agora para o assunto do vídeo de hoje. O Brasil, ele está naquele ranking de países que tem esse número alarmante de pessoas que se suicidam em 8º lugar. Então, é uma colocação muito complicada para a gente enquanto país, não é verdade? Então, o Brasil ele está em 8º lugar em relação aos países com maior número de suicídios no mundo, tá? A cada 40 segundos, uma pessoa se suicida no mundo. Então, enquanto eu estiver conversando com vocês aqui, eu não sei se esse vídeo vai durar 5 minutos, 6 minutos, 7 minutos, 8 minutos. Então, vocês pensem agora que durante esse vídeo, muitas pessoas tentarão suicídio e vão conseguir, possivelmente, concluir esse suicídio, tá? Levando essas pessoas à morte, porque existe a tentativa e existe a morte, que é o final do objetivo dessas pessoas que tentam suicídio. Então, eu também vou explicar um pouco sobre esses números e a diferença dessa tentativa e dessa conclusão da tentativa, que é a morte propriamente dita. Mas o Brasil, ele está aí no ranking, numa posição nesse ranking muito problemática. Nós estamos em 8º lugar. 800 mil pessoas no Brasil, elas acabam desenvolvendo aí essa tentativa de suicídio. Então o número é muito grande. A Organização Mundial de Saúde, ela traz pra gente, profissionais de saúde, que desde 2014 esse número ele permanece. A gente não consegue ter grandes evoluções nesse sentido. E eu acredito que muito dessa permanência em números é por causa exatamente da falta de informação. Às vezes a gente que lida com algumas pessoas que estão trazendo comportamentos que possivelmente vão se tornar um suicida, a gente não consegue ter as informações necessárias para identificar nessas pessoas essa fragilidade e ajudá-las induzindo a um acompanhamento com um profissional ou de saúde, né, um psicólogo, um psiquiatra, ou até mesmo ajudando a família, trazendo essa informação aos familiares, conversando um pouco mais com essa pessoa, entendendo um pouco mais dessa problemática. Então, a falta de informação faz com que as pessoas não percebam o colega do lado que está mantendo esse comportamento. Então, o vídeo de hoje é exatamente esse alerta, trazendo para vocês um pouco mais de esclarecimento em relação dos comportamentos, possíveis comportamentos que uma pessoa que tem uma tendência a suicídio, ele se mantém, ele traz consigo, tá certo? Então vamos lá. Um dos primeiros comportamentos que a gente percebe de uma pessoa que está mantendo esse pensamento suicida, ele está alimentando esse pensamento para possivelmente desenvolver uma tentativa de suicídio, é exatamente essa questão de uma tristeza extrema, uma tristeza
muito grande. E essa tristeza, essa depressão, esse sentimento de angústia, ele está ligado a uma falta de justificativa, tá certo? Não é uma pessoa que perdeu um parente, que morreu, ou alguém que está vivenciando uma situação de saúde muito difícil, ou até mesmo um término de um casamento. Não, é uma pessoa que mantém um comportamento, tá, de tristeza. Geralmente essa tristeza ela é enorme por um motivo não justificado, tá? Mas isso não significa que uma pessoa que tenha esse motivo também não tente suicídio, ok? Então a coisa é muito mais complexa do que a gente possa imaginar. Então as pessoas elas ficam numa profundidade de tristeza muito grande e elas não conseguem ver nenhuma solução, nenhuma saída. Então bate um desespero, um desânimo, uma incapacidade de resolução de problema enorme. Então essas pessoas a gente tem que ficar alerta, tá certo? Segundo comportamento que é muito particular a esse perfil de pessoas, é quando elas começam a falar muito sobre suicídio, pesquisar muito sobre suicídio. Elas começam a desenvolver um isolamento social. É aquela pessoa que até então tinha vários amigos, vários colegas, elas saíam e elas passam a optar por estar cada vez mais isoladas, tá certo? E aí não existe motivo para isso. Não é aquela coisa que a pessoa está isolada porque precisa desenvolver um estudo para um concurso. Não, é um isolamento social que a gente fica desconfiado. Essa pessoa, eu sei que as redes sociais, elas são muito utilizadas desse contexto de isolamento social. Elas viabilizam muitas vezes a gente manter um contato com alguém e que está distante de nós e que a gente gostaria de conversar e não consegue. Mas não estou falando sobre isso, tá certo? Eu sei que a internet ela é muito proveitosa nesse sentido. Mas entre você conversar com um colega pelas redes sociais e conversar presencialmente, opte sempre em conversar presencialmente. A gente precisa voltar a se conectar presencialmente. O ser humano precisa desse contato. É muito difícil. As redes sociais elas passam muitas vezes a ideia de uma pessoa perfeita. Uma pessoa que está sempre linda, arrumada, com dinheiro. Na verdade, a gente fica acompanhando as fotos, as imagens, as viagens. E aí a gente só mostra momentos felizes, mas na verdade, muitas vezes, aquele momento é só um momento. Não é efetivamente a forma que a pessoa está vivendo na grande maioria do dia, né, da sua vida, na totalidade da sua vida. Aquilo é um momento. Então as redes sociais, elas acabam induzindo a pessoa a um isolamento social. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Sabe aquela pessoa que entra no quarto e fica o tempo todo no celular e que não quer falar com ninguém, não quer interagir com ninguém? Então a gente precisa estar atento a isso. Chama essa pessoa, conversa, atrai essa pessoa para o grupo da família, para a conversa. Vamos voltar a ter mais sensibilidade nas reuniões familiares, a trazer as pessoas a interagir mais uns com os outros. Eu vejo muitas pessoas, às vezes, em momentos tão bonitos, né? Aniversário, comemorações, cada um com o celular na mesa. Eu preciso que as pessoas entendam que o contato no olhar, o contato físico, o contato no toque, eles são importantes. Nós somos seres humanos, então nós não somos máquinas. Então a gente precisa desse contato, essa sensibilidade, sabe? Então se a gente não mudar o comportamento hoje, os números não mudarão, pelo contrário. A gente vê que a maioria das tentativas de suicídios, dos suicídios propriamente dito, acontecem com pessoas com menos de 29 anos de idade. Então são pessoas que ainda estão reestruturando-se emocionalmente, ainda estão em processo de maturidade emocional e que precisam muito de pessoas mais experientes, que estejam atentas a detalhes comportamentais, enfim. É uma ação família. Então a gente precisa ajudar uns aos outros para que de fato o resultado desses números eles realmente caiam, tá certo? Então vamos ficar atento aí a esse isolamento social. E esse uso excessivo de redes sociais, se realmente ele está dentro de um contexto de momento ou está se servindo de uma rotina para essas pessoas. Fiquem atentos aos adolescentes, tá certo? Um alerta maior aos adolescentes. Então os pais fiquem atentos aí aos filhos. Outro comportamento também que eu gostaria de deixar aqui mais evidente é a mudança de roupa, estilo de roupa. Sabe aquela pessoa que usava uma roupa mais florida, mais colorida e de repente está usando cinza, branco, preto, aquela coisa mais opaca, mais
Isso fala muito, vestir, fala muito sobre as questões da nossa alma, das nossas emoções. Então, fique atento a essas mudanças de vestuário, tá certo? É uma dica que eu posso estar trazendo para vocês, que é muito importante. E se a pessoa realmente começa a falar muito sobre a morte como um caminho para resolver o problema da sua vida. Tá? Então, essas 4 situações, eu gostaria que vocês tivessem um pouco mais de atenção. Eu espero ter sido clara nas informações. Estou disponível, quem tiver alguma dúvida, comenta aqui, eu vou estar respondendo essas dúvidas, tá certo? E eu espero que você seja um agente que possa também estar dentro dessa ação de combate ao suicídio. Mês de setembro, mês amarelo, tá bom? Grande abraço para vocês, até o próximo vídeo. Beijos e tchau, tchau.